Ora boas, malta, bem-vindos aqui a um vídeo aqui no canal Pausa Técnica. Vídeo este para falar exato, de jogadores que são free agents, mas restritos. Que estão restritos não só para a questão da free agency, como para as suas renovações. Exato. Os 4 casos míticos, não é? Desta off-season que até num caso em específico do Jonathan Kuminga, está a restringir também a sua própria equipa, os Golden State Warriors, que continua a ser a única equipa que não houve nada ainda. Nem renovações, nem contratações, nem trocas, nem nada. Nada. Só houve uma saída que foi o Kevin Looney, que foi para os Pelicans, porque ele era free agent. Nada. Yeah. E lá está, eu venho falar disto porque é verdade que no podcast também temos um pequeno toque, lá está, nestas situações, um bocado leve, lá está no Cominga, que pronto, lá está, eu disse basicamente no podcast isso que eu disse mesmo agora, que foi os Warriors estão um bocado presos, ou não, estão realmente presos com esta situação de Cominga, que há opções de sign trade, que é verdade, que parece, verdade, supostamente ou alegadamente, os Sacramento Kings já tentaram no Jonathan Kuminga, mas os Warriors rejeitaram uma proposta que era o Saric, Devin Carter, o rookie do ano passado dos Sacramento Kings, e 2 picks de segunda ronda. Já foi rejeitado pelos Warriors e entretanto pode haver mais interessados ou mais propostas. Vamos ver. Mas sim, só antes de falar, e já vou mais concretamente de cada um, e até começando com Minga, esta questão de porque é que a malta questiona, e com razão, porque é que isto, os jogadores está tão complicado esta renovação destes jogadores que já podiam ter renovado há mais um mês e uma semana. Os finais da NBA já foi um mês e uma semana, mais ou menos. Entretanto, passou o draft, passou a tal os primeiros dias da free agency, não é? Dia 30 ou 1 de julho, mandatório, não é? Quando se oficializa as contratações e as trocas, não é? Antes, lá está, da free agency arrancar. Passou Summer League, não é? Aliás, já estamos quase uma semana pós a Summer League e pronto, agora a NBA basicamente está de férias, não é? Pós Summer League, essas coisas, e também os GMs, normalmente, pronto, na Summer League encontram-se e tivemos algumas trocas, é verdade, ali nesse período da Summer League, mas nada de coisa, não é? E atualmente a free agency é two-way contracts, que é malta aí da Summer League, não é? Como o David John Garcia, contratos, os últimos contratos assim mínimos, lá está, o Waiters nos Spurs, o Doc McDermott nos Sacramento Kings, regressa. É isso agora. E pá, já temos estes 4 casos, não é? E a pergunta é porque é que está a demorar muito tempo? Porque, primeiro, são jogadores restritos, não é? Ou seja, o mercado, ou seja, são jogadores que vão tentar ir atrás do mercado, mas como são restritos, o mercado, tipo, pá, eu não vou dar assim grande valor por este jogador porque está restrito. Ou seja, se nós pagarmos, vamos imaginar que alguém chega e dá, por exemplo, os 30 milhões que o Jota Dominga quer muito. Por exemplo, 30 milhões anuais. Os Warriors, é tal cena. Tem sempre a faca e o queijo na mão e fica com o jogador. Podem ficar igual lá e ficar com o jogador. E depois a cena é que a equipa que dá os 30 milhões, esses 30 milhões ficam retidos durante 24 horas, não é? Até os Warriors derem a resposta. E depois, lá está. A questão é essa, ok? Isso é normalmente a lei básica da Restricted Free Agency, digamos assim, não é? Só que este ano é um ano algo invulgar, porque o cap está no sentido de não há equipas com cap space. A equipa, quer dizer, é os Brooklyn Nets, mas os Brooklyn Nets, por exemplo, é uma equipa que tem este caso, que é o com o Cam Thomas. E atenção, os Brooklyn Nets, que era uma equipa que realmente tinha muito cap space, mas entretanto fizeram uma coisa inédita, por exemplo, draftar e dar contrato a 5 jogadores da primeira ronda. Exatamente. Que por aí já faz com que o cap space da equipa fique ali coisa. Depois, antes disso, até antes do draft, tiveram a tal troca que foi, pronto, Porzingis foi mais para Atlanta, ok, isso foi o principal foco, mas os Brooklyn Nets que
nessa troca receberam a pick do Atlanta Hawks, a vinda dos Atlanta Hawks, e basicamente receberam a pick para acolher o contrato de Terance Mann, que é um contrato de 15 milhões e meio, 16 milhões, ou seja, mais ali cap space ali retido. Depois também renovaram com o Ziar Williams, também o Daron Sharp. Vá lá que não são contratos coisas, é 6 milhões, mas tipo, pronto. Já estou a ver, é uma equipa que podia ter possibilidade de ter muito cap space e chega ao fim, é contrato de Terance Mann, renovações de Ziar Williams, Sharp, os 5 rookies, os contratos de 5 rookies, e depois a questão do Cam Thomas, que eles fizeram a qualifying offer para o Cam Thomas ser restrito e com isso gastaram 6 milhões, gastar, entre aspas, ficam 6 milhões também no seu cap space. E por isso atualmente a equipa não tem assim, com isto tudo, não tem assim grande cap space. Por isso, e estou a pegar nos Brooklyn Nets porque era a equipa que tinha mais cap space. Os Wizards também podiam ser uma equipa que podiam ter algum cap space, porque tinha ali algumas coisas, tipo dispensar o Holmes, que por acaso aconteceu, a questão também do Champagny, que tem um contrato não garantido, podiam dispensar também, havia ali alguma coisa, só que depois, por causa da troca do Jordan Poole, em que acolheram o contrato lá está, do CJ McCollum e do Kelly Olynyk, que eles deram para os Pelicans, deram o Jordan Poole e o Saddiq Bey, ficaram com mais, ou seja, ficaram com mais cap space. É verdade que também em troca receberam uma pick de segunda ronda, foi a pick 40 deste draft, salvo erro. Este draft lá está dos Pelicans, por isso, pronto, ok. Mas era uma equipa que tinha isso, depois então veio a troca do Cam Whitmore também. Mais um, lá está, que foi troca, ou seja, não deram nada por dele, só deram os picks na onda e ficaram com o jogador, ou seja, mais ali um contrato do jogador e a equipa basicamente não tinha cap space. Detroit Pistons também era uma equipa que podia ter cap space, não é assim mais, podia ter bem mais se não fosse a questão do Kate ter sido All NBA, não é? Aqueles 5% de acréscimo no contrato, que basicamente é 9 milhões, estragou um bocado, entre aspas, podia ser uma free agency mais agressiva, mas pronto, fizeram depois da sign trade do Duncan Robinson, que foi um bocado por causa do Malik Beasley, não é? Da situação lá está do Malik Beasley, que nós sabemos, do gambling, digamos assim, e depois também renovaram o Paul Reed, isso, mas tipo, eram as únicas equipas, ou seja, e como a free agency não há equipas com cap space, porque depois, não havendo equipas com cap space, as outras equipas ou é por mid-level, que podem buscar, que é 14 milhões, ou a tax mid-level. Ou o sign and trade, não é? Sign and trade, mas, lá está, como eu falei do exemplo, é preciso que a equipa da mesma aceite, não é sign and trade, lá está, pegando no exemplo que eu dei há pouco, os Sacramento Kings querem comigo, vão ter comigo, sign and trade e espetam o Saric e o Devon Carter e 2 picos, está feito. Não, os Warriors têm que aceitar, ou seja, a faca e o queijo na mão estão sempre do lado dos Warriors, ou seja, e esta free restrita está a mostrar que se calhar pode mostrar um novo paradigma de casos como estamos a ver neste ano, de casos ou anos que não há assim equipas com muito cap space e que tenham que gastar cap space, como vocês sabem, nesta nova CBA, as equipas têm obrigatoriamente gastar 90% de cap space. Os Brooklyn Nets conseguiram isso, lá está, pelas questões pelas coisas que eles fizeram, como já falei aqui, não é? E quando há casos desses, os jogadores free agents restritos não têm uma arma que é pegar e lá está, já por ser restritos, de certa forma está a mudar um bocado de paradigma, no sentido de já não tenho a arma de eu vou ao mercado ver o que é coisa. Porque até o próprio mercado agora, como não há assim muito cap space também, atualmente, e depois é tal questão de ser restritos, é porque uma equipa, lá está, volto a dizer, uma equipa vai ter com o Jonathan comigo, o Josh Giddey e o Cam Thomas, se dá aquele contrato de 20 e tal milhões, 30 milhões, aquele cap, mesmo que tenha muito cap space, vamos jogar os Brooklyn Nets malucos, vão atrás de onde comigo. Vão atrás de onde comigo, dão 20, 30 milhões. Aqueles 30 milhões já não podem, tipo, durante aqueles 24 horas até os Warriors decidirem, não podem ser usados. E o Sean Marks, pá, mas ok, 30 milhões de coisa, mas
se os Warriors, coisa, ou os Warriors nos lixa e depois quando diz que fica com o jogador, nós entretanto, ok, recuperamos 30 milhões para ir atrás de outro alvo, mas entretanto esse outro alvo já foi para outro sítio, não é? Ou já houve uma troca, podemos lá está esse cap space para uma troca qualquer. E para um jogador, lá está, coisa, mas já foi. E em 24 horas, como nós sabemos, é muito. Parece que não é muito tempo. E aliás, a NBA de antes, essa regra era 48 horas, era 2 dias, mas esta nova CBA, que eu acredito que esta atualização foi claramente os donos, porque 48 horas, 2 dias de free agency à espera de uma decisão disto e ficar com ali cap empatado, num caso, um jogador free agent restrito, é muito tempo. É muito tempo. Mas lá está, é isso, é tipo, por causa desta situação, estes jogadores que pensavam que ganhavam, podiam ganhar 30 milhões, não sei o que mais, com esta situação ficam ali, ali um bocado complicados. E depois outro paradigma que está a surgir é que eu acho que as equipas da NBA já estão a aprender com os erros do passado. De não dar, lá está, muito dinheiro para este tipo de jogadores. Porque atenção, são bons jogadores. Acho que é bom jogador. O Quentin Grimes também acho bom jogador. O Cam Thomas, lá está no lado ofensivo, de meter a bola no cesto, tem talento, é verdade. Mas lá está, são jogadores bons, mas têm muitas debilidades. Josh Giddey no lado defensivo nem vale a pena, nem no lado lançamento não vale a pena discutir, vocês acho que já é bem sabido. O Cam Thomas, outro caso defensivamente, coisa e playmaking e decisões. O Quentin Grimes é um 3D player, mas é isso. Bom defensor, lá está no perímetro, defesa ponto de ataque, ok. Mas no ataque é lançamento, off-ball, não é? Catch and shoot, não podemos pedir para ele passar a bola, para ser o playmaker, para ser organizador de jogo, para fazer muitas coisas. E depois temos o caso do Kuminga, que é um jogador que realmente ali nos Warriors é um bocado de peixe fora d'água, fora de sistema e já não dá. Já está. E aliás, já no ano passado notava-se isso, mas pronto, ainda podia haver aquela pequena esperança, não sei o quê. É jovem, e se calhar à quarta será de vez, ao quarto ano, à quarta época, mas não. É um jogador diferente, estilo diferente, que não encaixa bem naquilo e pronto. E também tem as suas debilidades, obviamente. Uma delas, por exemplo, é o lançamento que há. Com isso, não encaixa bem nada nos Warriors. E também lá está, a nível da IQ também. Se enquadrar aqui com a equipa. Mas estes jogadores, como eu estava a dizer, o mercado agora faz com que. Pá, agora não, meus amigos. Não vamos estar aqui a estourar. Já foi tempo, lá está, de darmos mega. Aliás, já houve um tempo que, por exemplo, só por saberes lançar bem 3, só por causa disso, já tinhas quase 20 milhões de dólares anuais garantidos. O Duncan Robinson ganhou muito dinheiro à pala disso, David Bertans ganhou muito dinheiro à pala disso, fora Ray Anderson e não sei o quê, o Norman Powell, por exemplo, que está a acabar o seu contrato, que agora foi para os Miami Heat, na altura, quando ele assinou o contrato, ele era basicamente um jogador ok, era um D, um 3D, mas um D não assim, não era um belo defensor, nem um bom defensor, era okzinho, pronto, mas era basicamente era conhecido por lançar 3, pronto. E ganhou este contrato, lá está, de quase 20 milhões anuais, já para lá disso. E tal como, lá está, falei de outros, então o David Bertans era só lançar triplos, mais nada. E agora acabou isso. Agora já não há cá dar quase 20 milhões só para um jogador que sabe lançar. Agora dá-se no máximo a mid-level, full mid-level, lá está, 13, 14 milhões, que foi o caso, por exemplo, do Malik Beasley, por exemplo. No máximo agora só dá-se disso, agora. De antes, lá está, e estou a falar disto há meia dúzia de anos atrás, ou 5 anos atrás, ou até mais, não é? Há casos de lançamento, pronto. Mas não, a moda de lançamento triplo foi mais, lá está, a Golden Era, não sei o quê, após os títulos dos Warriors, sei quê, de Kevin Durant, isso, começou essa questão de vamos pagar muito bem as shooters. Agora já não é assim, malta. Agora já, lá está, os Luke Kennards, agora nem recebe, lá está, não recebe, tipo, não é full mid-level, mas pronto, às vezes ganha double digit ou não, não é? Mas lá está, já não paga quase 20 milhões de dólares, já não. E
E agora, neste tipo de jogadores, também já estou a notar isso, que também a própria liga, pá, não. Porque, como eu digo, já houve erros no passado de dar contratos muito grandes a este tipo de jogadores que depois chega ao fim e não envelhecem bem. Não envelhece nada bem e pronto. Embora ainda há casos que, pronto, acho que lá está, estou a falar Michael Porter Jr., não é? Pá, eu, por exemplo, pegando nos meus Magic, eu acho que, por exemplo, o Desmond Bain também não vai merecer assim tão bem aquele contrato de 25% do cap e o do France, aquela rookie extension, mas pronto, vamos ver, até pode ser que exploda, não é? Mas lá está, são contratos que ainda há por aí, não é? Alguns contratos, pronto, claro, os overpaid, Jeremy Grant e por aí fora, não é? Mas o que eu quero dizer é que o mercado agora já não anda assim, já anda a aprender e já não vai dar esses contratos assim altamente chorudos a esse tipo de jogadores, porque depois vão se arrepender e já aprenderam, porque já sofreram na pele e vão se aprender. E pegando nestes casos, os Chicago Bulls não dá alto contrato ao Josh Giddey para não acontecer como já aconteceu com, lá está, aprenderam por causa do caso do Zé Lavine, não é? De dar alto contrato e chega ao fim depois para trocar, como é que é? Depois lá se aliaram ali na troca com os Sacramento Kings e os Spurs, do Fox, sei que e conseguiram, prontos, vai para os Chicago Bulls, porque o Zé Lavine há um ano atrás, no verão, era um daqueles jogadores dos piores contratos da NBA e que os Chicago Bulls, que estavam a bater à casa das pessoas, das pessoas equipas, diziam, ó meus amigos, ó Bulls, pá, tenho de dar uma pique de primeira ronda ou de segunda, ou duas até, ou uma pique de primeira ronda e mais uma pique de segunda ronda. Tipo, pá, era o que era. E os Bulls agora, ok, o Josh Giddey que fez um belo final da época, tudo bem, mas já foi um belo final da época. Até fevereiro deixa muito a desejar, não é? E é por isso que os fãs dos Bulls ficaram coisa, porque é que aquela troca foi só troca direta e não envolveu piques nem nada do Caruso, não é? Que agora o Caruso foi campeão e pronto, e é belíssimo jogador. E tem maior valor de mercado que o Josh Giddey. É o que é. Pode ganhar, lá está, menos, acho que ganha menos 20 milhões de dólares, acho que é 18, 19, mas tem mais valor de mercado. Mesmo se esquecer a questão dos contratos, tipo, é o que é. E os Bulls, tipo, o Jorge Guida que quer ganhar o seu dinheiro, não é? Os 30 tal milhões, mas os Bulls, epá, não queremos cair outra vez no erro do Zé Lavine. E é isso. E é tal cena, é isso, não é? Pá, e agora vamos ver como é que vai acabar com isto, porque lá está, Josh Giddey, restricted free agent, pá, as equipas atualmente só podem dar mid-levels, ou acho que nem agora já nem há tantas equipas que podem dar mid-levels, já as tax mid-levels, por isso está complicado. Está complicado e o Josh Giddey não vai ensinar uma mid-level. Por falar de mid-levels, ao que parece, o Cam Thomas, os Brooklyn Nets deram um contrato mid-level, de valores mid-level, de apenas 2 anos, em que o segundo ano era team option. Exatamente. E obviamente Cam Thomas rejeitou. Uh, ok, mas tipo, isto é claro, lá está, todos estes casos são jogadores jovens que podem evoluir e tal, mas os Nets foi tipo, ok, ficas aqui mais 1 ou 2 anos e depois coisa, porque os Nets também, a meu ver, também não querem queimar muito cap e estão a olhar, tal como os Lakers, também vejo muitas equipas, Clippers, a olhar não na próxima época, eles para o ano ainda têm o contrato de Michael Porter Jr., o Nick Claxton ainda ganha assim um valor de 20 e qualquer coisa milhões, embora descendente, mas ainda ganha um bocadito, e ainda há mais ali alguns jogadores sob contrato, mas em 2027, lá está, eu acho que os Nets estão ali a investir forte, acho que vão investir forte na free agency, pelos sinais, não é? E o Cam Thomas, lá está, é um caso de um jogador score e tal, que teve ali umas desavenças com o Zach Lowe, não é? Podcaster. Mas é pá, eu percebo as críticas que dão a ele, porque realmente já tu sofres double team, porque já sabemos que tu, quando pegas na bola, só olhas para o cesto e não olhas para muita gente. É verdade que tu, depois do regresso à lesão, nesta época, melhoraste ali um bocado no playmaking e tal, mas mesmo assim, pá. E melhorou se calhar porque estava assim, ok, eu tenho que fazer isto porque senão não vou ter assim grande contrato e coisas. E pronto, e lá está, é mais um caso, como os outros todos, lá fora não há dinheiro, também não há assim muito interesse,
também, e basicamente o Cam Thomas é um scorer, mas é apenas isso. Pá, claro, playmaker isso, mas não é ele o principal playmaker numa equipa. Aliás, viu-se isso no draft que os Nets estão à procura desse base, no Demin, também também foi buscar o Traoré, o Sharaf, mas Sharaf, pronto, acho que não vai dar grande coisa, mas pronto. Mas foram buscar ali ball handlers, bases puros, porque o Cam Thomas não é isso. O Cam Thomas é um segundo base, mas é para marcar pontos. É um six-man, é um tradicional six-man, Spark, mete pontos. Pronto, e na defesa, yeah, há que escondê-lo bem. É isso. E também estou curioso para saber como é que vai ser isto. E os Nets, volto a dizer, os Nets são uma equipa que tem cap space. Podiam dar 30 milhões, mas não. Até os Nets estão ali um bocado de coisa. Não dar alto contrato e de curta duração. Curta duração. Só apenas 2 anos, 1 ano ou 1 mais 1. Yeah. Passado, Jonathan Kuminga, como eu falei há pouco. Warriors claramente estão ali presos por causa da questão de Jonathan Kuminga, que eu acho que mal esta situação de Jonathan Kuminga se resolva, que eu acho que vai ser San Trade, acho que Jonathan Kuminga, desde 4 casos, é o caso que eu tenho quase certeza que vai sair. Não vai ficar na equipa, o resto acho que vão acabar por ficar, mas aqui comigo acho que não, e acho que aquilo está preso. Os Warriors, porque pronto, fala-se que o Al Horford e o Melton estão à espera, e acho que o Al Horford agora acredito mesmo, deve ir mesmo para os Warriors, porque o Valanciunas vai acabar por ficar em Denver, por isso acho que o Al Horford, depois não está, se fosse para Denver, acho que já tinha acontecido qualquer coisa e também houve interessados. O Brad Stevens, General Manager de Boston, disse que basicamente deu a entender que esqueçam o Al Horford e falou-se que os Celtics queriam de volta e ofereceram também uma proposta, mas pelas palavras de Brad Stevens é para esquecer e ao que parece o Al Horford deve ir mesmo para os Warriors. Porque aliás, se fosse para retirar também o Al Horford já tinha dito alguma coisa que ia-se retirar e está muito à espera, lá está da questão do Jonathan Kuminga. O Melton também fala-se que veio no ano passado, mas infelizmente veio e depois sofreu uma lesão e pronto, não é? Depois foi trocado pelo Schroeder e foi para os Nets, mas só foi por questão daqui parar contratos. Pode regressar e vamos ver como é que vai ser o seu regresso. Mas os Warriors estão ali presos e o Jonathan Kuminga que pronto, quer os seus 30 milhões anuais, os Warriors não querem dar. Já no ano passado, Jonathan Kuminga queria o Max Rookie Extension, que era absurdo, que era os 25% do cap. Lá está os tais quase 40 e tal milhões de dólares anuais. E pronto, e andámos nisto. E aliás, eles queriam dar, os Warriors queriam dar 20 milhões, mas era tipo, lá está como os Nets com Ken Thomas, era apenas 2 anos ou isso, era mesmo curtinha a duração. Porque lá está, tal cena de não vamos dar aí alto com 30 e tal milhões, para quê? Para depois chegar ao fim, olha, ser um Jordan Poole. Estão a ver a cena de equipas que não querem cometer o mesmo erro, pronto. Temos aqui mais um caso, que é o dos Warriors, não querem cometer o erro que cometeram com o Jordan Poole, que na altura está a ganhar 30 e qualquer coisa milhões de dólares. Estão a ver? É tal cena. E por isso os Warriors estão a ver se conseguem arranjar, fazer negócio. Lá está com outra equipa, sign and trade. E ver se ganham alguma coisa, não é? Também receber aí algumas peças, rotação, picos, segunda ronda, primeira ronda, desconfio totalmente. Comigo não é um valor de mercado ativo de picos de primeira ronda, ou de uma pick de segunda ronda sequer. Mas pronto, vamos ver. Vamos ver, não digo mais nada, porque a NBA surpreende-nos sempre. E por fim, Quentin Grimes, que também lá está, a tal situação como os outros todos, não é? Querem ganhar mais dinheiro, Daryl Morey não dá, e ele fica assim coisa, depois lá fora também é complicado, free agent restrito, nanhanhã, se vierem por sign trade, e é preciso que o Daryl Morey dos Sixers aceite. Grimes que acabou um final da época muito bom, lá está, esteve a jogar para o seu contrato basicamente, quando parou para os Sixers, aproveitou, lá está, lesões, Jerry McCain, Maxi, Paul George e isso, mas os Sixers não querem dar alto contrato porque lá está, mais um caso, uma equipa que aprendeu com os erros. Os Sixers no ano passado deram aquele contrato máximo de free agency ao Paul George, não é? A ganhar 25%, não, já nem sei, o Paul George quanto é que 25% do cap ou 30%? Acho. Mas pronto. Fizeram isso ao Paulo Jorge e agora estão, lá está, arrependidos. Não é?
Paul George. Não é 30, pois não, caras. É quase 35% do cap, é verdade, meu. Pois é, o Max, exato, é quase um. Era como, pois eles já andavam a discutir isso com os Clippers por causa do Supermax, embora os Clippers podiam dar mais, podiam dar mesmo literalmente os 35% de cap ao jogador por 4 anos, já os Sixers não, porque lá está, era free agency, deram max free agency, que é quase 35, mas não é. Só é 35 no primeiro ano, depois é 33, depois para o ano é. Esta é a próxima época, é 33,5, 32,5, depois player option também com 32,5 de coisa. Ou seja, os Sixers aprenderam com o erro que é tipo, pá, não vamos dar aqui alto contrato, aqui é o Quentin Grimes, embora, atenção, são contextos diferentes. Paul George e o Quentin Grimes. Paul George deram aquela coisinha aí para fazer o tal Big Tree com o Embiid e com o Maxi, não é? O Quentin Grimes é um jogador de rotação e vai ser sempre um jogador de rotação. Lá está, um role player, rotação no sentido de lá está, embora eu não acredite que nos Sixers, quer dizer, possa ser titular ou não, estou curioso para ver, por acaso, para saber como é que vai ser ali a rotação, mas é um bom, lá está, role player, digamos assim, lá está, do 3D player, mas os Sixers estão ali um bocado de coisa e não querem dar assim muito dinheiro e contrato de 4 anos ou coisa assim, não é? Ou 5, 4 mais 1 ou qualquer coisa, tipo, yeah, e porque lá está, já tem um contrato de Paul George, tem um contrato do Embiid, tem o Maxi que está a ganhar 25% do cap. Só estes 3 contratos já é o cap quase toda a equipa. Por isso, e depois a pensar no futuro, o Dermot deve estar a pensar no futuro. E quando vai ser, é verdade que ainda falta muito, mas o Jamal McCain, quando for para renovar, que vai coincidir lá está com esta renovação, com estes anos de renovação do Grimes, ou seja, pá, é o que é, não é? E tipo, os Sixers acho que vão chegar ao fim, pá, vão conseguir ganhar esta guerra, entre aspas, esta coisa, e vão ficar com o jogador e vão dar um contrato, acho eu, inferior a 20 milhões de dólares. Falou-se um bocado da questão dos 18 milhões, mais ou menos 18,5 anuais. O Grimes, claro, está a olhar para os 20 e tal, mas acho que ao fim, acho que vai ter que aceitar, porque não há outra nenhuma opção. E a nível de, também não se fala muito sign and trades, aliás, assinar só se fala mais do Cominga, que é o caso que acho que é mais evidente de saída. O resto, como eu disse, Quentin Grimes, Cam Thomas, Josh Giddey, acho que vão ficar. Acho que vão acabar por ficar. O Grimes, pelos valores que eu falei. O Cam Thomas, eu acho que ele sempre vai conseguir mais um bocado que aqueles valores da mid-level, sinceramente, mas não vai conseguir o valor que ele quer. Acho que vai ser 20 milhões, no máximo os vários 20 milhões, só erro, e se calhar até vai ser curta duração. Não é? E aliás, o Cam Thomas, a coisa é que se a sua qualifying offer fosse mais alta, até compensava, eu fazia tipo, aceitasse a sua qualifying offer. A sua, quer dizer, a qualifying offer dele é só 6 milhões, mas se fosse tipo do Josh Giddey, que é 12 milhões, lá está, se calhar, ok, aceito isso e depois para o ano vai haver equipas, se calhar, com mais cap e o caraças e com mais trocas na deadline, pode ainda vir mais uma ou outra. E para o ano vai ser uma época para os Nets para o tanking, mas mesmo assim vou encher aqui estatística aqui de scoring e talvez no playmaking passar aí as bolas para o Michael Porter Jr. e para o Claxton, ver se melhor os meus passos para o Claxton, não sei o quê. E pronto, isso é mais inteligente, não é? Eu acho que era melhor, só que lá está, a qualifying offer dele começa aos 6 milhões, não compensa a nível financeiro, tipo 6 milhões apenas. Mais vale aceitar, lá está a tal proposta dos Brooklyn Nets, dos 14 milhões mais um, não é? Mais vale, mas se tivesse uma qualifying offer de Josh Giddey, se calhar, ok, aceito e para o ano, folha-se, coisa, mas pode ser apanhado de surpresa e chega ao fim, só receba propostas, lá está, da mid-level. Mas pronto. Bem, vídeo que até ficou mais algo longo que eu estava previsto. Estava à espera de fazer isto em menos de 20 minutos, mas pronto, foi aqui quase meia hora para explicar, lá está, estes casos que estão-me a deixar um bocado intrigados, porque estão, não só eu, a maior parte das pessoas estão a deixar-se algo intrigados, porque realmente isto era o Josh Giddey, vai renovar. O Cam Thomas também vai renovar. O Cominga, pronto, havia sempre aqueles pontos de interrogação, pronto. Mas esses dois casos, especialmente o Cam Thomas e o Josh Giddey, todos estávamos à espera que isto já ficasse resolvido, não é? E precisamos de Josh Giddey, que os Bulls tinha assim, quando foi trocado, tinha muita expectativa, mas parece que agora as expectativas já não são de receber um jogador All-Star, porque se não querem pagar os tal 30 milhões por ele, é porque já não acredita que o Josh Giddey
é a futuro All-Star da equipa. Mas pronto. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaste, deixa o like, ajuda do algoritmo aqui do canal e também aqui do vídeo. Subscreve aqui no canal também. E vídeos destes, meus amigos, agora não ter férias, não é? Da NBA, podcasts, disto também. E entretanto, vou ser papá, estou à espera que a minha filhota saia cá para fora e por isso tão cedo também não devo ter disponibilidade, mesmo quando acabar as férias da NBA, não sei como é que vai ser a minha vida de papá. Por isso, provavelmente não vou estar a fazer este tipo de coisas tão cedo. Nem participar em podcast, se calhar, talvez, não é? Aí vai depender da minha filhota, se vai me deixar ou não. Bem, grande abraço a todos, boas férias e fiquem bem, malta. Tchau, tchau.